Acalma todo coração, és o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Somos teu povo, a tua igreja, tua luz brilha sobre nós, o mesmo corpo, um só Espírito, o Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, tu és a paz que acalma Olá, estamos de volta. Hoje o nosso estudo tem dose dupla. Estamos terminando essa sessão do breve catecismo, do nosso estudo bíblico, onde lemos os textos e vemos aí essa sistematização tão importante a respeito do que aprendemos da palavra de Deus, a respeito do que podemos aí crescer cada vez mais, podemos crescer cada vez mais conhecendo a graça, conhecendo a palavra de Deus. Neste momento, então, nós temos essa oportunidade de vermos as duas últimas perguntas do breve catecismo e podendo então encerrar esse bloco. E posteriormente, daqui a algum tempo, nós prosseguiremos, provavelmente num formato um pouquinho diferente, mas com a mesma qualidade, aproveitando aí estes momentos. Bem, a pergunta de número 37 é interessante, muito interessante, e provavelmente pode aí te dar a oportunidade, se você quiser, de participar conosco também nos comentários. Então, você que já deixou aí a sua saudação, está compartilhando essa transmissão, esse vídeo, muito obrigado. Obrigado por estar aqui conosco. E também qualquer dúvida ou comentário pode colocar aí abaixo, que quando pronto, quando tão logo a gente responde aí na medida do possível, vai ser uma alegria para todos nós. Bem, a pergunta de número 37 é essa: quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na hora da morte? Semana passada, ou desculpa, agora mesmo, né, o último estudo na pergunta 36, nós vimos que quais eram as bênçãos que nós recebemos decorrentes ou acompanhadas da justificação, da adoção e da santificação. Vimos, dentre essas bênçãos, a certeza do amor de Deus, a paz de consciência, a perseverança, né, na graça até o fim. Mas Deus também nos dá as bênçãos que recebemos na hora da nossa morte. E é interessante essa pergunta, porque nós estamos falando aqui daquele momento da morte em si, ainda que tem a ver, né, não necessariamente com a ressurreição, mas com a morte, no nosso tempo, neste momento aqui. Vejam só, as almas dos fiéis, na hora da morte, elas são aperfeiçoadas em santidade. E imediatamente entram na glória de Deus. E
Os corpos que continuam unidos, né, em Cristo descansam na sepultura até a ressurreição. Vejam só que interessante esta explicação. Então, as nossas almas, ou as almas daqueles que creem em Jesus, né, na hora da morte, elas são aperfeiçoadas em santidade e imediatamente entram na glória. Então, quando alguém morre, aqui neste momento, fecha os seus olhos, imediatamente estará na presença de Jesus, a sua alma. E o seu corpo? O seu corpo continua aqui, é claro, né, torna ao pó, como diz a própria palavra, mas não quer dizer que está abandonado, não quer dizer que está entregue ao nada. Continuam, né, unidos em Cristo, porque o corpo é precioso também para Deus, mas nós falamos, né, que ele está descansando. A alma não vai descansar, a alma vai estar com Deus, usufruindo da presença do Senhor. Mas o corpo descansa, descansa na sepultura até a ressurreição. Por quê? Porque no momento da ressurreição, quando o Senhor Jesus voltar, esse corpo une-se, vai unir a alma novamente, e aí sim, plenamente, a pessoa, né, todos aqueles que estão em Cristo, vão estar de forma plena e com o Senhor, alma e corpo unidos novamente. Por isso que na hora da morte, nós falamos que o corpo se separa da alma, ou a alma se separa do corpo, mas haverá um momento que vai ser na volta do Senhor, que haverá união novamente. Vejamos, meus queridos, aí alguns textos que mostram o descanso e o consolo, que é sempre, é claro, na presença de Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 14, o versículo 13, diz assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A morte para os que morrem em Cristo é um descanso, e ainda as suas obras não são apagadas, ficam registradas e Deus ainda as considera. Em Lucas 23, 43, nós lemos a promessa de Jesus a um dos condenados que ali estava também na cruz, e falou para Jesus: lembra-te de mim quando entrares, né, no céu. E Jesus respondeu assim, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Atos 7, versículos 55 e o 59 diz assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. A morte do crente aqui não impede, então, do espírito estar com Jesus no mesmo instante. E Estevão nos mostra, nesse texto, que ele pôde perceber essa glória maravilhosa. E aí a gente, né, tem as provas, então, da palavra de Deus bíblica, dessa realidade que a nossa alma é recebida, né, pelo próprio Senhor. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 23, diz assim: Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Não há como ter dúvida, né, de que o céu é muito melhor do que essa realidade eterna. Gostaria, dentre esses textos, né, que confirmam que é uma certeza, uma boa notícia saber que Deus nos chamou para si, que a vida eterna também é concedida quando se ouve a voz de Deus aqui, e depois quando Ele chamar novamente nos nossos túmulos, que aí já é uma referência à ressurreição, que estaremos com o Pai e com Jesus, mas sabendo que eles moram aqui em nós, né, conforme diz lá em João 14, mas eu gostaria de ler também esse texto de Hebreus, no capítulo 12, o versículo 22 a 23. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos,
e à universal assembleia, igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Há uma dinâmica, a gente percebe aqui que há uma dinâmica entre o seu povo aqui e o que se chegará no céu, ou que já está lá, né, que já está desfrutando da presença do Senhor. Então, meus queridos, essas são as bênçãos que o fiel recebe na hora da sua morte. A sua alma é aperfeiçoada em santidade, é recebida pelo Senhor, né, entra na glória imediatamente. O corpo fica aqui temporariamente até a volta de Jesus, quando ele vai ressurgir. Que coisa maravilhosa! É como diz o Salmo, né, que a morte é preciosa aos olhos de Deus, a morte dos seus santos, né, a morte dos seus fiéis. Mas a última pergunta para encerrar esses estudos, essa sessão que tivemos aí durante esses meses, pergunta de número 38. Quais são as bênçãos que os fiéis de Cristo ou fiéis em Cristo recebem na ressurreição? Então, essa é a pergunta 38, e olha só que coisa maravilhosa que nos diz que na ressurreição, os fiéis, sendo ressuscitados em glória, serão publicamente reconhecidos e absolvidos no dia do juízo e tornados perfeitamente felizes, em pleno gozo de Deus, por toda a eternidade. Então, na ressurreição, os fiéis vão ser ressuscitados, como nós acabamos de ver, só que ressuscitados em glória. É um corpo agora glorificado, um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Vão ser reconhecidos publicamente, todo mundo vai ver, né? Então haverá aí reconhecimento público, mas também é o momento do dia do juízo, e aí os fiéis em Cristo vão ser absolvidos, tornados plenamente felizes, plenamente satisfeitos, né, de Deus por toda a eternidade, sem fim, sem marca de peso, de pecado, de angústia, de nada do que se passa por aqui. Vejamos aí alguns textos, como diz lá em 1 Coríntios 15, versículo 42 e 43. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Não mais em fraqueza. Depois da ressurreição, agora é em poder. Mateus 10, versículo 32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Este é o momento de sermos recebidos e apresentados por Jesus. E o reconhecimento por Deus já se inicia aqui, né, neste momento aqui que estamos vivendo. Mateus 25, versículo 34 diz: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E a plenitude de felicidade, meu querido, só se encontra na presença de Deus. Salmo 16, versículo 11: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Sabe o que a gente vê aqui? A gente vê que Deus está preparando um lugar maravilhoso para nos recebermos quando ressuscitarmos, né, quando morrermos e ressuscitarmos o corpo novamente unido à alma, um ser agora, uma criatura completamente glorificada, estaremos lá plenamente felizes, contentes. Aqueles que não morrerem quando o Senhor Jesus voltar, vai ser glorificado também. Não passará pela essa morte, mas haverá também a transformação do corpo. E aquele que não vai estar com o Senhor, vai ter um corpo preparado, não glorificado, mas preparado para sofrer a condenação eterna. Por isso que a plenitude de felicidade, os caminhos da vida só se encontram em Deus, que você pode usufruir aqui, agora, neste momento, e de forma completa, de forma plena, quando formos recebidos pelo Senhor Jesus. Meu querido, com isso a gente encerra mais esse bloco do nosso breve catecismo e eu gostaria de terminar com algumas considerações. Continuemos em Jesus sempre o caminho da salvação.
Ele veio até nós, ele abriu o caminho para o Pai. Só existe vida plena nele, ninguém mais. Então tenhamos a certeza de que ele caminha junto conosco e depois ainda nos receberá na glória. Ah, eu agradeço você por essa jornada que tivemos durante esse tempo, né, nessa primeira parte dos estudos do Breve Catecismo. Espero que você tenha tido momentos realmente de reflexão, de edificação. Reveja os demais vídeos, né? Qualquer dúvida pode colocar aí, pode postar nos comentários. Vai ser uma alegria responder, conversar com você. E posteriormente as demais mensagens aí seguirão um outro padrão, mas sempre estaremos aí oferecendo, na medida do possível, momentos de reflexão, momentos de crescimento. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos, ó Senhor, porque podemos, ó Deus, sempre aguardar pelas tuas bênçãos, aguardar, ó Deus, pelo teu favor, saber, ó Pai, que a nossa vida está segura em tuas mãos e de que estamos, ó Pai amado, temos o privilégio de sermos recebidos pelo Senhor. Obrigado pelas bênçãos que temos aqui em vida, pelas bênçãos até na hora da nossa morte e pelas bênçãos, ó Pai, no momento da ressurreição. Que a tua igreja e que todos, ó Deus, estejam sempre firmados nessas promessas, descansando cada vez mais no Senhor. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Meu querido, muito obrigado por estar aqui com a gente. Que Deus abençoe você ricamente. Que Deus te dê um momento sempre na presença do Senhor. Que você esteja sempre desfrutando da presença de Deus. Que Deus o fortaleça. Até a nossa próxima transmissão. Fiquem com o Senhor e que Ele assim esteja sempre te abençoando. Até mais.